Olá, estamos começando mais uma live do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Hoje falaremos aqui com o Pedro Chamochombi, ele que é agente de inovação e falará aqui sobre o mapeamento que a Prefeitura está fazendo, né? Ainda não terminou, ainda está em processo de produção, um mapeamento sobre empresas, profissionais, inovadores em Piracicaba. E isso teve uma consulta pública até o último dia 31, mas ainda está sendo desenvolvido para poder fazer esse mapeamento. Ainda é só por enquanto aqui, como eu posso dizer assim, ainda vai precisar estabelecer, né, aí todas as informações que eles buscaram nesse mapeamento para poder saber como que vai fazer, o que temos aqui em Piracicaba de inovação. Pedro, eu estou tentando chamar você aqui, mas eu não estou conseguindo. Você trocou de celular, a gente fez o teste lá, funcionou, tudo certo, mas eu não estou conseguindo chamar você aqui. Se alterou o celular, alguma coisa, cara? Porque realmente não tô... Eu chamo aqui, mas está dizendo que com essa versão do Instagram que você está usando, eu não consigo chamar você para participar. Você teria que baixar uma nova versão. Que coisa. Pessoal, tô aqui esperando o Pedro. Na verdade ele está aqui com a gente, só que eu estou tentando chamar ele e o Instagram aqui não está autorizando, dizendo que ele precisa de uma nova versão do Instagram. Engraçado que a gente acabou de fazer o teste faz 20 minutos, 25 minutos. Ele entrou tranquilamente aqui, nós fizemos o teste, falou, foi sossegado. Vamos ver aqui agora, ele está... Chamei você aqui, que você me chamou aqui. Já autorizei, Pedro. Agora sim. Olá. Agora sim. Nossa, que estranho, cara. Eu tava chamando você aqui, aí o Instagram falando que precisava de uma nova versão, tal. A gente chamou aquela hora, deu certo, né? Então eu troquei de celular para poder utilizar um fone mais seguro, porque aquele não estava com a bateria muito firme, mas estou aqui com aquele celular mesmo, que é o acesso era garantido. Então, boa tarde, Eric. Então, posso entrar no saldo aí pelo Instagram. beleza, cara. Você não vai conseguir usar o fone então agora, né? Vai ser sem fone mesmo, né? Isso. Porque... Legal, eu vou um pouco mais alto para que vocês possam... se puder falar um pouco mais alto então, por favor, porque realmente sem o fone abaixa um pouco. Mas, pessoal, estamos aqui com o Pedro Chamochombi, que ele é agente de inovação, está fazendo um trabalho muito legal aí na... Aí, ó, tem o pessoal falando, ó, o áudio do Pedro tá baixo, o seu áudio tá um pouco baixo. O Fabrício que tá falando aqui. Vamos ver se melhora agora. Ele vai tentar falar um pouco mais alto aí para ver se consegue melhorar o áudio. E como eu estava dizendo, né, a prefeitura está fazendo um trabalho de mapeamento de empresas, de profissionais, de técnicos, de startups, enfim, desenvolvedores, aí para poder mapear o que nós temos de inovação na cidade, né? Teve uma consulta pública que foi chamada aí até o dia 31 de março, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi essa consulta, né? De onde que vem essa ideia, para a gente poder encaminhar nesse assunto que é tão interessante de inovação aí, Pedro. E claro, seja muito bem-vindo aqui na nossa live do Parlamento Aberto. Muito obrigado, Eric, mais uma vez pelo espaço, né, e parabéns aí por todo o trabalho, né, de divulgação de interesse público para a comunidade, né, de informações aí ligadas às atividades dos poderes públicos, legislativo, municipal, do executivo, né. Então, o nosso trabalho de mapeamento desse ecossistema de inovação começou dentro dessa jornada do plano de 100 dias dessa nova gestão, né? Eu estou integrado como agente de inovação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
né, que está nesse projeto tramitando aí na casa, inclusive com a proposta de integração oficial com a Secretaria de Turismo e também a Divisão de Trabalho e Renda, né, a antiga Centre, para que nós possamos formar uma secretaria integrada a favor do desenvolvimento econômico, trabalho e renda, integrando também o turismo como drive de desenvolvimento econômico, né? E o meu papel como agente de inovação, sem dúvidas, é catalisar, né, a integração das iniciativas em andamento no município e, principalmente, entender quais são as lacunas desse ecossistema de inovação para que nós possamos trazer maior robustez ao ecossistema de inovação, ao ambiente de negócios, de empreendedorismo, facilitando, assim, o desenvolvimento econômico nesse novo modelo, né, Eric, que é baseado principalmente nas novas economias. Piracicaba, historicamente, é uma cidade progressista, né, com um perfil altamente desenvolvimentista, e tem, né, a sua história baseada muito na indústria de base. E hoje essa indústria de base se transforma em uma indústria de base tecnológica, criativa, que depende dessa conexão com a academia, com a ciência aplicada de ponta, de fronteira, para que isso possa se transformar de fato em inovação no mercado, mudando a vida das pessoas, dos cidadãos, com tecnologia, com inovação e gerando emprego e renda, né? Então é um desafio muito grande e esse mapeamento foi justamente entender o que temos em Piracicaba, né? Que é uma cidade que é reconhecida como inovadora, mas como é um mecanismo, um movimento muito dinâmico, essa leitura precisa ser uma leitura just in time, né? Essa foto precisa ser feita do momento atual, da realidade que nós temos hoje. Só assim a gente orienta políticas públicas, né? Com certeza. Legal você começar falando de que a inovação está dentro de uma visão do governo. Eu acho que isso já mostra aí assim, o interesse de quem precisa ter o interesse de inovação, né? Porque, claro que a inovação inovação, educação, saúde, quando você fala assim, todo mundo é a favor, né? Mas poucos, quando está realmente dentro do poder público, tem o poder de estabelecer política, estabelecer aí ações, acabam não fazendo a coisa acontecer, né? E aí você já está trazendo que esse trabalho ele está dentro de uma visão do governo municipal, né? De uma gestão que ela assumiu em janeiro agora, né? E envolvendo dentro do que antes era apenas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai virar a Sendetur, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, do Emprego e de Renda também, né? Envolvendo várias questões. Mas antes de a gente prosseguir nas atuações, assim, do que é o mapeamento, eu queria que você falasse para mim, para a gente aqui ter uma ideia de um conceito, o que você está dizendo quando você fala de inovação dentro desse conjunto, desse mapeamento? O que é inovação? Fantástica pergunta, Eric. Muito se fala hoje em inovação, né? E é uma pauta cada vez mais frequente em todos os meios de comunicação e, acima de tudo, é uma agenda positiva pró-desenvolvimento. Hoje, quem não olha para a inovação no seu setor, no seu modelo de negócio, na sua jornada de desenvolvimento profissional, pessoal, vai estar desconectado de um mundo que entrou em um processo de transformação digital irreversível, né? Quando nós falamos em inovação, é muito importante diferenciar inovação de pesquisa, desenvolvimento, invenção. A inovação é algo que já passou por esses estágios e que se realiza no mercado, gerando emprego, renda, nota fiscal. A inovação, ela é a pesquisa que se transforma em dinheiro, né? E a pesquisa, né, ela é o dinheiro transformado em ciência, né? E a inovação é justamente o reverso, é a ciência transformada em dinheiro. Então, o que nós fazemos com a inovação é estimular que os desafios de desenvolvimento tecnológico dos diversos setores econômicos e também os desafios sociais, porque inovação não é só tecnológica, nós também estamos falando de inovação social, inovação em governança, inovação em gestão ambiental, inovação de uma maneira geral hoje é uma nova linha de corte social, Eric. Então a inovação ela é algo que se realiza com resultados. A inovação ela precisa gerar impacto social, ambiental, econômico,
onde ela se realiza ou para quem adota, ou seja, a inovação jamais empata com o problema, ela é uma solução e ela ainda traz muitos benefícios intangíveis para quem adota a inovação. Então, estimular isso em Piracicaba, a inovação em Piracicaba, é estimular que Piracicaba permaneça na vanguarda do desenvolvimento econômico como um ambiente favorável para a atração de empresa, para o nascimento de empresas e para que a ciência que se desenvolve aqui nas inúmeras instituições de pesquisa, grupos de pesquisa e extensão, né, possa se converter de fato em inovação, em produto, em solução que mude a vida do cidadão, que mude a gestão pública, que mude a forma como os dados transitam, porque a gente só vai cuidar daquilo que a gente conhece de fato, né? Então, o primeiro passo é diagnóstico, foi isso que a gente fez com muita atenção no plano de 100 dias, porque nós viemos, né, de um ciclo de governo digamos assim, bastante contínuo, né, com uma mesma configuração, né, e políticas também similares que vieram, né, de um processo de construção de longo prazo, né, e que nós, de fato, precisaríamos entender o que de fato funciona e precisa permanecer e onde são as lacunas que nós podemos, de fato, entregar uma proposta de valor que o cidadão perceba. Não tem a ver, né, com essa visão simplesmente política, não, tem a ver com uma visão realmente de gestão, de entregar, né? Isso é uma característica, né, que principalmente nessa gestão ficou muito forte, na Sendetur ainda mais. Nós somos técnicos e muito especialistas na área onde atuamos, né? Então viemos do mercado dessas áreas e sentimos essas dores também dos empreendedores e vivemos elas no dia a dia, né? Então, trabalhar nisso hoje realmente é a possibilidade de dar um upgrade nesse movimento de inovação na cidade, como tem acontecido já em outras grandes cidades brasileiras e globais. Legal. O Alexei Barban, ele está colocando aqui um comentário. Obrigado, Alex, pela sua participação. Ele fala assim, ó, precisamos conversar sobre a Escola de Inovadores da FATEC Piracicaba. E aí eu queria, aproveitando essa fala do Alexei, incluir, na verdade, não só da FATEC, mas existem outras órgãos, organismos de universidades. Por exemplo, tem a Exalctec, que é muito... que já tem mais de 15 anos, por exemplo, né, e outras formas das universidades participarem, estarem à frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você já mapeou, o que dá para falar sobre esse campo acadêmico voltado à inovação que existe em Piracicaba. O que você já descobriu e que dá para, a partir daí, criar aí um caminho de inovação? Fantástico, Érico. O que ficou muito claro, né, nessa primeiro panorama, né, realizado é que Piracicaba tem um sistema completo de inovação que vem desde as escolas técnicas até os investidores de série A em nível internacional que transitam pelo ecossistema. Então, se nós pegarmos as escolas técnicas, né, as ETECs, COTIP, né, nós temos uma estrutura de desenvolvimento, né, e suporte. O Senai tem um ambiente muito forte para desenvolvimento de inovação, não só na indústria, agora se abre também para o agronegócio. Então, desde a base, nós temos muita força para estimular o desenvolvimento da inovação e também da tecnologia, né, em todos os níveis. E quando nós passamos para a educação superior, Piracicaba tem uma diversidade muito forte também, né? A FATEC Piracicaba, né, a Escola de Engenharia, a Exalc, a própria Unimep formou muita gente e continua formando muita gente ainda com participação ativa no ecossistema de inovação, né? A FATEP recentemente também oferecendo aí um processo de formação em ciências agrárias muito forte, alimentando também o ecossistema. Então, Piracicaba tem o PSEG, né? O Instituto PSEG, que também abriu a sua faculdade agora e se instala recentemente no Parque Tecnológico. E dentro de cada uma dessas instituições existem grupos de extensão, iniciativas voltadas ao estímulo à inovação acadêmica, né? A inovação aberta, orientada aí a essa pesquisa inovativa acadêmica. E aí a FATEC Piracicaba tem essa iniciativa, que eu também sou integrado, sou egresso, né, da FATEC Piracicaba, me formei em tecnologia em biocombustíveis, o professor Alexei, inclusive, foi um dos meus mestres e é um dos parceiros que abre o espaço
para que eu também participe da Escola de Inovadores, que forma, né, alunos com esse perfil inovativo, a Exalc-Tech com a iniciativa da incubadora, a Exalc que no ano passado realizou o Acelera Exalc, né? Então existem inúmeras iniciativas no campo da pesquisa e desenvolvimento ainda acadêmico que passam, né, por um esforço de desenvolvimento inovativo, e é justamente nesse contexto que eu atuo muito forte, que é o contexto de conversão de uma ciência em modelo de negócio, em uma solução, em uma arquitetura, de uma solução que seja viável, execuível e desejável pelo mercado, para que isso possa ser absorvido. Então, nesse campo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Piracicaba é uma grande força. E a partir disso, né, muito em torno, né, da própria Exalc, né, que nós configuramos recentemente o movimento do AgTech Valley, do Vale do Piracicaba. E Piracicaba demonstra essa força hoje e esse sistema completo de inovação, principalmente no agro. Mas o mapeamento também, Eric, identificou tais como a indústria 4.0, que vem crescendo bastante, a automação industrial aqui dentro, o desenvolvimento, né, de software, o crescimento dessa divisão de desenvolvedores aqui no município, muito fortalecidos pela atuação do Instituto Federal, que forma o pessoal de ciência da computação. Então, nós temos hoje distintas verticais em crescimento, como, por exemplo, temos um polo cervejeiro aqui, expandindo em tecnologia com muita força, né? E tudo isso precisa também ser colocado à luz, como foi feito com o agronegócio. E esse mapeamento tem justamente essa visão de mostrar essas diferentes verticais e as inúmeras também oportunidades que nós temos para suprir as lacunas. Ou seja, onde existe uma deficiência, tem que haver política pública para estimular, para facilitar a atração, né, para criar programas de incentivo à pesquisa inovativa, conectar essas pontas. Quando nós conectamos universidades, investidores, startups e academia, nós fazemos a mágica acontecer. E esse é o papel de um ecossistema de inovação, né? Essa palavra aí, ecossistema, a gente empresta, né, da biologia, e um ecossistema depende principalmente de diversidade, né, e de troca, mutualismo, simbiose, essas relações onde o grande entende a importância do pequeno e essa dinâmica favorece. Então, todo mundo precisa ser colocado numa plataforma de inovação pública equalitária, para que nós possamos, então, dizer, finalmente, temos um ecossistema pleno, um ambiente seguro para a inovação, né? Legal você ter trazido, né, o ecossistema, né, emprestando a palavra da biologia. Então, é exatamente esse caldo todo aí que a gente pode criar uma explosão cambriana, né, de inovações aqui em Piracicaba. O Alexei, eu falei Alexei, mas você falou Alexei, né, que é o nome, a pronúncia correta. Ele fala assim, ó, penso em um evento em Piracicaba, incluindo FATEC, Exalc, EP, empresas. Legal, Alexei, eu acho que é bem isso aí, eu acho que vocês estão, né, de certa forma, aí bem conectados, aí, harmonizados com as propostas. Tem outras perguntas aqui, mas antes da gente fazer a pergunta do pessoal, eu perguntei, puxei a questão da academia, Pedro, porque, coincidentemente, eu entrevistei na semana passada, na sexta-feira, 2 pesquisadores lá, um do Sena, outro da Exalc, que estão trabalhando com divulgação científica, né, para leigos. E aí, cara, sempre é aquela coisa do conhecimento da universidade não chegar na ponta, né, na onde precisa, no sentido assim, de ele espalhar, de ele criar essa sinergia maior, né? E aí, como que vocês conseguiram já ter onde que está o entrave, né? Aí eu queria falar um pouco do exemplo da própria pandemia, né? Lógico que a pandemia está sendo uma situação muito complicada para todo mundo, tanto para vocês que estão dentro do poder público ali, na prefeitura, pegaram num momento extremamente complicado a cidade, a gente que está vivendo em casa, que não aguenta mais ficar em casa. Eles falaram aí da produção cervejeira em Piracicaba, ô saudade, viu? dos eventos que tem por aí, viu? Mas enfim, aí, cara, e a pandemia mostrou uma dificuldade de inovação muito grande, né? E ao mesmo tempo você tem todo esse manancial aí de, novamente roubando aí o termo da biologia, né?
de acadêmico, mas na hora da empresa buscar essas inovações dificulta e, claro, a pandemia ela afeta a economia, mas também as empresas não conseguiram se inovar nesse momento, a maioria, né? Por que isso acontece? E de que forma o mapeamento pode contribuir para unir esses dois mundos? Porque o que você falou, né, inovação, o investidor, né, cara, é o melhor dos mundos, é o mundo que a gente imagina que seja interessante, né, cara? De você conseguir trazer um conhecimento da academia, aplicar ele ao mercado e aí você gera renda, você gera divisas, né? Que é o que a gente espera, né? Sem dúvidas, Eric. O grande desafio, né, para promover essa conexão é conseguir primeiro identificar, né, quais são as vocações de quem desenvolve e os desafios de quem absorve tecnologia. E esse match precisa acontecer, né, a partir realmente da compreensão dessas forças, né? E quando nós fazemos um mapeamento como esse, nós temos então essa leitura, né, de quais são essas deficiências, e inclusive teve essa pergunta aqui embaixo, né, da Paula Carbone sobre quais são essas lacunas, né, se a gente já pode dividir um pouco, né? Então, quando existem lacunas nessa jornada de inovação, quando faltam esses pontos de conexão, muitas vezes quem desenvolve se vê perdido. E quando nós identificamos, então, que falta, como falta em Piracicaba, né, um processo de suporte maior para desenvolvimento de empreendedores em estágio inicial, a gente consegue, então, alimentar o topo desse funil empreendedor e abastecer esse ecossistema de inovação para que não cheguem só os heróis, né? E esse é o grande desafio. O Brasil, por natureza, é um ambiente de risco, é um ambiente difícil de negócios, e é um ambiente que expõe o empreendedor, né, a uma série de dificuldades em sua jornada. Então, quando nós conseguimos oferecer mecanismos de fomento, ambientes públicos de inovação, incentivos fiscais, quando conseguimos oferecer dinâmica mais inteligente para a abertura de empresa, quando aproximamos grandes corporações e promovemos o que nós chamamos de inovação aberta, que é conectar as grandes empresas que investem em PDI e que faziam isso só dentro dos seus departamentos, mas agora distribuem esse capital em startups, a gente consegue alavancar o desenvolvimento das universidades, das escolas técnicas, dos grupos de pesquisa, do empreendedor individual, né, gerar um mecanismo, uma onda de desenvolvimento muito favorável. Então, sem dúvidas, Eric, o grande desafio é conectar as pontas a partir de desafios reais, de problemas reais. E isso não falta hoje, né? Nós estamos aí diante de um desafio global, né, de sobrevivência da espécie, que é a questão da vacina, que simboliza o que é a inovação. A vacina é inovação, é um esforço de ciência, pesquisa, tecnologia, formação de cadeia de suprimento, esforço logístico, uma questão de análise de viabilidade comercial, a programação de compra que o mundo inteiro correu, e quando isso chega no nosso braço, a gente está pronto para viver, né? Então, a inovação é exatamente como a vacina. E muitas empresas, pessoas, profissionais, setores estão em busca da própria vacina. O lema hoje é inovar ou morrer. E Piracicaba hoje tem uma superpotência, né? Por natureza também, pelo lugar que está, pela força que existe acadêmica, pelo contexto industrial, pela força de trabalho da sua gente, pela estrutura, né, que nós temos aqui de poder público bastante democrático, organizado, com a estrutura também de sociedade civil, com todos os conselhos integrados. Temos uma cidade pronta para olhar para o futuro, né? E foi sempre o que nós fizemos, né? Piracicaba tem essa marca, sempre deixou isso, né, na sua história muito claro. E agora é hora de reprogramar esse futuro, baseado, né, em um futuro desejável e principalmente apoiado em tecnologia e inovação, mas que seja, acima de tudo, voltado à qualidade de vida, ao desenvolvimento, ao IDH, ao índice de segurança, ao índice de qualidade de vida, aos índices de cidade inteligente, né? Todos esses índices juntos vão refletir uma vida melhor para nós no dia a dia na cidade como cidadão. E isso é o principal, acima de tudo. Inovação tem que se traduzir nessa qualidade de vida, nessa felicidade. Perfeito, Pedro. Muito legal essas colocações que você se apresenta e particularmente, né,
por também estar no serviço público, eu fico feliz que cabeças como a sua também estejam no poder público, cara, porque depois eu até quero perguntar isso para você, porque inovar, muitas vezes a gente está muito mais no entrave cultural de como as coisas são feitas e como você tem que reprogramar aquelas pessoas que fazem aquilo para que elas façam um novo, né? Às vezes é muito mais do que simplesmente só, claro, a estrutura é importante, o investimento é importante, mas muitas vezes é de comportamento também. Mas eu quero conversar sobre isso mais à frente, porque tem uma pergunta muito legal do Luiz Plains. Ele fala o seguinte, ó, nesse momento de pandemia, avançamos muito no ensino à distância. Como incluir inovação e transformação e transformar essa experiência... Desculpa. Como incluir inovação e transformar essa experiência de ensino online? Porque é interessante ele trazer isso aqui, cara. Aliás, estou adorando essa live, porque várias pessoas estão comentando, está muito legal, né? Você falou da Paula aqui também, que comentou, já falei do Alex também. Mas isso que o Luiz falou sobre o ensino à distância. De que maneira transformar isso de uma forma um pouco mais perene, né? Que realmente essa cultura ela seja permanente e, claro, avance além do que já do que já foi, do que chegamos até agora, né? Porque é importante, é uma forma também de você mudar uma configuração da cidade até, né? Você pensar, por exemplo, em mobilidade, pensar em várias questões da cidade, você reconfigura a cidade a partir dessas iniciativas, né? Excelente pergunta do amigo Luiz Plains aí, um grande abraço também, um grande parceiro aí, agentes também de inovação e algumas dessas iniciativas que eu citei, né, com quem tiver a honra de trabalhar. Esse desafio da educação, ele é realmente um desafio também, né, da humanidade, né? A educação já vinha vivendo um processo de transformação digital que até então era opcional. Algumas instituições vinham entendendo a oportunidade de fazer isso e se desenvolveram em algumas plataformas. E a gente tem excelentes casos de sucesso aqui na cidade, como o próprio MBA PSEG, o caso da Solo Agro, grandes instituições, né, que oferecem as suas plataformas de curso. Porém, o que a gente observa, Eric? Que isso deixou de ser uma opção. Agora é um processo de transformação digital na marra, ou esse processo é oferecido ou a educação passa a ser deficitária, porque antes o conhecimento tinha um endereço exclusivo, a gente tinha aqui na biblioteca, tinha aqui dentro da universidade, tinha aqui para a escola, e se não fosse, perdeu o conhecimento, você não ia absorver aquilo da mesma forma, jamais, a não ser que você tivesse uma outra aula de um outro professor, que o telefone sem fio não ia acontecer com o mesmo valor, né? Então, hoje o conhecimento está no bolso. E para que as tecnologias, então, sejam utilizadas plenamente para o processo educacional, o poder público e a iniciativa privada, o terceiro setor, o setor precisam entender, né, que essa solução, né, a digitalização, a transformação digital da educação, ela é hoje assim, obrigatória. Como a gente pode, então, hoje, enfrentar esse desafio? O poder público tem um papel crucial nisso, né? Num cenário como esse, né, que nós estamos vivendo, oferecer o acesso democrático a plataformas educacionais, oferecer suporte de infraestrutura de tecnologia de informação, ou seja, oferecer conectividade, oferecer conteúdo digital, hoje, né, a forma que nós temos de exercer, né, o direito, né, o nosso dever e o direito do cidadão de acessar a educação. Então, é um processo hoje que a inovação pode contribuir muito para que a experiência seja transformada também. Não basta apenas entrar online e colocar o conteúdo online de maneira falada. É preciso criar uma experiência interativa onde os conteúdos estejam disponíveis, onde haja a possibilidade de interação, onde criem-se comunidades para discutir diferentes temas, onde o processo educacional possa ser acompanhado pelos pais, mas também haja um processo de autonomia digital, como existe quando os pais muitas vezes dão o celular para a criança para se livrar um pouco, né? E nem sabem o que a criança está fazendo muitas vezes, né? Por que a criança, então, não conta com esse processo? Então, é muito importante que nós tenhamos a conjunção de soluções digitais
com os modelos analógicos nesse momento para que a transição possa ser plena. Eu duvido que o modelo analógico presencial da educação vá morrer. Não tenho essa visão, né? Mas acredito que o potencial digital da educação ainda está muito aquém do que ele pode ser, de como ele pode ser utilizado. Então, eu vejo, Érico, que realmente a educação, o processo de transformação digital na educação vem para transformar, né? Os modelos pedagógicos vêm para transformar a jornada do estudante, vêm para transformar o processo de formação do pensamento crítico, colaborativo, criativo, político, social, né, do jovem, que precisa estar ele está na internet, não há opção, né? A criança, o jovem está na internet, é o principal canal de comunicação, então que ele possa consumir conteúdo de qualidade para se formar. E que nós também, né, no processo de qualificação profissional, graduação, pós-graduação, possamos contar com as instituições públicas também, cada vez mais presentes nessas plataformas digitais, para que nós não vejamos mais o que assistimos aí nesse último ciclo da pandemia, né, nesse recente ciclo da pandemia, onde as instituições ficam fechadas e muitas não estavam nem preparadas para entregar nenhum tipo de serviço, né? Perfeito, cara. O Anderson está falando aqui, fazer uma pergunta, eu quero linkar com uma outra pergunta que eu estava também já pensando em falar. Ele fala assim, ele está perguntando se há incentivos fiscais para inovação, mas eu já queria que você aproveitasse respondendo isso, até partindo da experiência do prefeito Luciano Almeida, que trabalhou por muito tempo na agência de investimento do Estado de São Paulo, também ele tem uma experiência dele ligado a isso. Quando foi secretário de Indústria e Comércio em Piracicaba, também atuou muito forte na questão da inovação. Eu me lembro de uma coisa, só uma curiosidade, cara, uma das primeiras vezes que eu entrevistei o Luciano Almeida na minha vida, foi ele falando sobre o camelódromo. Ele dizia o seguinte, o camelódromo ele tem que ser um espaço de inovação. Ele olhava para o camelódromo e dizia aqui, porque o cara ele tem a capacidade de fazer um comércio, ele tem a capacidade de desenvolver, ele pode sair daqui um inovador. Cara, eu nunca esqueço isso, primeiro mandato, quando ele foi secretário aqui de municipal, foi muito legal. Às vezes eu vou lembrar, vamos ver se ele lembra disso. Né? Mas aí, eu queria aproveitar essa pergunta do Anderson, né, do incentivo fiscal, e também com a experiência do prefeito na agência, para entender como que é essa articulação com outras esferas de governo, cara, porque precisa também ter o envolvimento do governo do Estado, precisa ter o envolvimento do governo federal. Aqui nós temos o Instituto Federal também, que é importante, mas a gente está vivendo um momento que, pelo menos do ponto de vista federal, né, a pesquisa tem sido muito preterida, né? Recentemente saiu aí, como fala, recursos para as universidades de inovação, de tecnologia, foi cortado pela metade nos últimos 5 anos, por exemplo. Então, assim, é uma situação bem grave que eu estou vivendo. Como que vocês estão pensando em estruturar tudo isso nesse momento de uma conjuntura tão complicada como vivemos aí? Legal, Eric. Primeiro, para falar, né, da estrutura de arcabouço legal que o município tem para a inovação, né? A cidade possui, não só para a inovação, mas para o desenvolvimento, uma série de políticas que se combinam, né, e favorecem a instalação e o desenvolvimento de empresas aqui em Piracicaba. Nós temos, por exemplo, a política de incentivo através da concessão, né, de áreas públicas em distritos industriais, e oferece também incentivos, né, para construção de prédios, oferece incentivos na operação, ISS, oferece incentivo para o desenvolvimento dessa empresa aqui em Piracicaba, com base no número de empregos que ela vai oferecer, tudo feito via edital de concorrência pública, né? Temos também, dentro do município, né, a política de incentivo do Parque Tecnológico, né, que é um perímetro hoje, que tem uma área, não é só o núcleo do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico sofreu uma expansão recente, né, de mais de 700 mil metros quadrados para mais de 2 milhões de metros quadrados, integrando também a área da Exalc, Exaltec, Fazenda Areião. E existem políticas de incentivo para que empresas se estabeleçam no parque, desenvolvam empresas inovadoras e contem com incentivos fiscais para operação, para fixação também dos seus prédios, né, para construção dos seus imóveis, enfim.
mas existe ainda muita coisa que a gente precisa estruturar e reunir para estruturar, de fato, uma política municipal de inovação, onde toda essa legislação, primeiro, fique de fácil entendimento, fácil acesso, né, de leitura unificada e de fácil, realmente, digamos assim, solicitação, né, que o munícipe, o empreendedor, né, o empresário que migra para a cidade, por exemplo, entenda que existe, né, esses dispositivos. Inclusive, nós vamos falar sobre isso amanhã, em uma ação exclusiva, né, que nós estaremos junto com o pessoal da Pamonha de Ideias, né, a comunidade de empreendedores e inovadores, e também com o programa de pesquisa inovativa, inovação aberta entre universidades e startups, que é o programa Inova Piracicaba, justamente para falar dessas políticas públicas e como nós vamos complementá-las, né? Temos, por exemplo, a visão de implantar não só esse sistema municipal de inovação, mas criar um mecanismo de um fundo municipal de inovação, né? Onde esse recurso possa vir, não de renúncia fiscal, nem de nenhum tipo de movimento que gere impacto nem para o caixa do município, nem impacto direto para o empreendedor, mas que incentive, né, a formação de um fundo fiscal, né, municipal que possa aplicar e incentivar iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação com recursos reembolsáveis, não reembolsáveis. Temos também a visão, Eric, de implantar uma plataforma pública de inovação num conceito de hub, onde nós conectamos, temos o poder público como essa agência local, conectando esses atores em diferentes verticais que a cidade precisa ainda desenvolver. E em relação à conexão com as outras esferas, nós temos hoje, no contexto do agro, né, a busca pela consolidação do Polo Nacional do Agronegócio em Piracicaba, que é uma busca junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que Piracicaba possa, então, ser elegível a alguns convênios para estimular a inovação no setor ainda mais. E, para isso, recentemente, o Ministério firmou convênio, né, o Ministério da Agricultura firmou convênio com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, virão aí recursos para esse tipo de iniciativa. Então, nós estamos pleiteando, né, esses recursos também em breve para fortalecer esse movimento. E em âmbito federal, existem leis como a Lei de Informática, né, que as empresas dedicadas aí a telecom, produção de tecnologia, podem reverter parte do recurso para pesquisa, desenvolvimento e inovação, e algumas aplicam em startups parte desse capital. Existe a Lei do Bem, existem incentivos e também existem dispositivos de incentivo à inovação, né, que são acessíveis e públicos, como, por exemplo, a FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que oferece, né, financiamento de recursos para a inovação da ordem de 200 mil, depois 1 milhão, para empresas em estágio inicial, que começam na universidade, que muitas vezes solicitam um recurso sem o CNPJ, e que depois de aprovado montam um CNPJ para tocar a operação daquele projeto inovativo. Então, existem políticas públicas em diferentes esferas, né, para incentivo à inovação. No Estado, nós estamos buscando a conexão direta, né, então, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, também com a agência Investe São Paulo, para fortalecer esse fluxo. Temos já bons canais de conexão, inclusive o próprio prefeito trabalhou diretamente, né, nessas esferas do governo do Estado, então temos acessos excelentes para fortalecer essa política de incentivo do ecossistema, do próprio parque tecnológico, dentro do sistema paulista de parque tecnológico, né? E essa visão, né, de também dar força a iniciativas que foram criadas recentemente, como, por exemplo, o Fórum Permanente, criado aí no Legislativo, né, pelo vereador Isaac, né? Então, nós temos aí a possibilidade, né, de juntos manter todas essas iniciativas de inovação, as políticas públicas de incentivo, a lei do parque tecnológico, a organização do sistema local, que tem uma lei, inclusive, para isso, criada em 2017, que é o SISPAIT, Sistema Participando de Ambientes de Inovação, que qualifica esses ambientes de inovação, e a gente vai mexer nisso também, para qualificar os ambientes de inovação que não eram contemplados nesse decreto, para poder ajustar e contemplar e mostrar a robustez desse ecossistema. Mas o grande objetivo é conseguir colocar tudo isso em uma política unificada
E aí tem grandes cases de sucesso, como, por exemplo, a cidade de Salvador, né, que tem lá o Hub Salvador, uma política municipal de inovação muito forte. Curitiba, que tem uma agência de desenvolvimento. O governo do estado, que tem o Hub São Paulo, que é o próprio hub do governo do estado, que tem uma divisão exclusiva para trabalhar tecnologias para a pública. Então, tem uma série de iniciativas realmente que o poder público faz e que precisa ainda fazer para cumprir a sua missão plena como um agente catalisador da inovação. Esse é o nosso papel, né, Eric? Criar um ambiente favorável, criar uma regulação interessante, conectar esses pontos de fomento estadual, federal, com as ações. A percepção do empreendedor em Piracicaba é de que ele está realmente em um ambiente favorável. Isso que a gente quer transmitir. Que legal, Pedro. Nossa, muito bacana essas informações que você traz aqui para a gente. Eu queria que você, se pudesse, falar um pouquinho mais em que estágio está a proposta do fundo municipal, né? Porque eu acho que é algo que acaba articulando aí o que muitas pessoas perguntam em relação a incentivo, né? Você falou que ainda é uma proposta, mas eu queria saber em que pé ela está, o que dá para esperar aí em termos de prazo, inclusive, disso ser efetivado. Nós estamos analisando, né? Primeiro analisamos ela internamente, ainda vamos submeter, né, essa proposta, então, a análise, colaboração, né? Por exemplo, do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, né, o Conselho do Parque Tecnológico, também vamos discutir com o Conselho do Comedic, né, para desenvolvimento aí, de uma minuta que seja integrada e que responda realmente às demandas. Mas a proposta, Eric, é que essa estrutura do fundo municipal possa, então, receber recursos, por exemplo, de termos de ajuste de conduta, possa receber recursos, né, de convênios federais, possa receber recursos para desenvolvimento de projetos e parcerias com foco em inovações de interesse público. E aí nós estamos propondo mecanismos de avaliação desses projetos que submetem e mecanismos de oferta de recursos, modelos reembolsáveis e não reembolsáveis, para estimular esse empreendedorismo no município, como já acontece em alguns outros municípios e outras agências realizam, né? E isso em distintas verticais. E isso normalmente acontece via edital, que pode ser de fluxo contínuo, ou seja, um edital permanentemente aberto, ou pode ser um edital, né, fechado, com um período específico, sobre uma encomenda tecnológica, por exemplo, né? E isso, sem dúvidas, vai favorecer que todo o ecossistema de desenvolvimento e pesquisa, né, se conecte a essa plataforma para produzir inovação, né? Então, isso, sem dúvidas, vai colocar Piracicaba, né, num spot junto com outras grandes cidades, como eu já citei aqui, que já praticam e exercem esse mecanismo para impulsionar o seu ecossistema de inovação, né? Nós temos, né, uma política de desenvolvimento que ainda conta, né, com essa força do desenvolvimento industrial, da indústria de base. Temos, inclusive, um banco de áreas atualizado no município para oferecer para as empresas. Temos o desafio da abertura de novos distritos industriais. Então, o modelo tradicional de desenvolvimento em Piracicaba segue muito bem amparado. O que nós estamos fazendo é criando esse novo modelo para que a inovação possa correr aí de vento em popa. Que legal, cara. Nossa, fico muito feliz em ter essas informações. O pessoal está falando aqui, elogiando a live. Eu estou gostando demais da live aqui. Mas, claro, a live é boa por causa do Pedro, que está dando uma aula para a gente de inovação aqui. Está muito bacana. O Jean William, ele colocou aqui assim, ó, muito bem colocados os argumentos. A inovação tecnológica realmente não tem volta. Acontece que todos ganham mais. Que está meio claro, que está difícil ler, cara. Que todos ganham mais, precisamos ser mais rápidos. Vejo que existem avanços conjuntos que são necessários, mudanças conjuntas que são necessárias. E eu concordo com o Jean Willis, é bem isso. Realmente, você tem essa necessidade que é urgente, né? Recentemente, eu estava vendo uma entrevista que teve com presidenciáveis no Brasil. Eu não vou citar o nome de quem falou, senão vão achar que eu estou fazendo campanha aqui, mas um deles disse o seguinte, que o Brasil, dos anos 80 para cá, perdeu muito nessa corrida tecnológica, né? Desde que
a inovação passou a ter um tempo mais curto, né? Então, é uma corrida que o Brasil precisa buscar, de fato, né? E a gente tem que estabelecer essa proposta inovadora no sentido aí até para correr atrás do mundo mesmo, né? Em termos de competitividade. E eu acho muito legal quando se traz o fundo, porque o fundo é uma forma do governo. Eu sei que o pessoal que estuda economia às vezes tem um pouco medo desse termo, mas ele planifica a economia quando ele está no governo, né? Porque o governo ele tem uma visão mais macro, mais universalista. Então ele vai falar o seguinte, ó, às vezes você quer inovar com X, mas aqui é melhor você que inove com Y. Então você tem essa capacidade, o governo tem essa capacidade, essa visão mais ampla. Então é interessante que o governo tenha uma estrutura de investimento dele própria, no sentido assim, ó, eu vou escolher esse projeto, que eles potencializam aqui a nossa região, porque eles dinamizam um setor que pode se desenvolver. Então é interessante isso aí. E Piracicaba tem cadeias produtivas aqui internas que podem ser potencializadas, né? Você sabe muito bem disso. Mas eu queria trazer uma pergunta que está aqui também no meu roteiro para você, cara. Que assim, o Parlamento Aberto, ele também ele nasceu dentro dessa proposta de inovação, né? Tanto que a inovação que nós nos apoiamos é uma legislação, que é a legislação, que é a lei de informação, né? Que a lei de acesso à informação, até fugiu o nome da cabeça, que é de 2011. Então, a partir de uma legislação que a gente pôde inovar também aqui para fazer um canal como esse aqui que nós estamos fazendo agora e poder conversar de assuntos tão interessantes aqui para trazer para o pessoal. Mas, cara, eu estou falando do setor público, mas acredito que isso também eu vejo em outros setores, setor privado, por exemplo, que é a questão de como você trazer a cultura da inovação. E aí eu volto naquilo que eu tinha pontuado inicialmente, que eu quero que você me ajude a pensar um pouco isso. Como passar para as pessoas que a inovação ela é aquilo que você fazia até ontem era bom, era importante, mas agora é antiquado, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha, amigo que eu falo de contato profissional, mas é o Sérgio Lerrer, que inclusive vai estar com a gente numa live mais para frente aqui, e ele escreveu na rede social dele recentemente uma coisa muito interessante. Ele falou, ó, o profissional em qualquer área que não pense em inovar, pelo menos a cada 5 anos, ele vai ficar para trás. Eu até brinquei, eu falei, ó, talvez 5 anos é muito, pode ser 3, hein? A gente tava... Então, assim, e é uma cultura de você sempre se reinventar. Como trazer essa cultura? Que aí já sai um pouco até de tudo isso que nós estamos conversando, de isenção fiscal, de incentivo, de mapeamento. Nós estamos falando de você mudar mesmo a mentalidade. Como que você enxerga esses caminhos, Pedro? Eric, sem dúvidas, o ponto crucial assim, que precisa ser compreendido é que a inovação ela nasce do inconformismo. Ela nasce da dor, da vontade de transformar uma realidade. Então, muitas vezes, quando as pessoas ou os negócios acham que estão num platô interessante ou estão numa zona de conforto, eles são mais resistentes a inovar. Acham que não, tenho controle de tudo, eu sempre fiz isso assim, e isso sempre deu esse mesmo resultado e está tudo bem para mim, né? Então, nunca experimentou uma outra opção, não quer nem correr esse risco de experimentar uma outra opção, porque esse modelo está bom. Mas a inovação, como ela nasce nesse cenário, normalmente ela força, né, a quem está na zona de conforto a inovar. E aí, quem recebe, né, essa provocação da inovação tem duas opções: responder a isso e cruzar essa jornada de inovação, que é um vale muitas vezes escuro, ingrato, cheio de medo, né, cheio de buraco e não tem mapa, né? Não tem mapa, porque você vai fazer a sua jornada, né? Ou você faz essa jornada, ou você decide que você está fora do jogo, que você não vai mais enfrentar a competitividade, não vai mais enfrentar o ambiente de negócio, e o jogo acabou, né? Então, literalmente é inovar ou morrer. Então, muitas vezes a inovação nasce como foi agora na pandemia, forçada. Todo mundo foi forçado a experimentar um modelo digital. E aí teve gente que gostou e nunca mais voltou, e não quer mais viver o modelo tradicional.
Então, é muito importante, né, essa compreensão de que a inovação vem da dor. Então, o que te incomoda merece um olhar atento, né? Nós temos no fluxo de inovação, na cultura de inovação, o pensamento do designer. Ou seja, o designer nunca tem nada pronto. Quando você vai conversar com um designer, um arquiteto, né, ele vai te fazer 1 milhão de perguntas para entender quem é você, qual é seu perfil, o que você espera, qual é a sua expectativa, o que você gostaria de ter, mas o que você precisa ter para te entregar uma solução real. E a inovação nasce desse pensamento. A inovação tem como raiz, Eric, a empatia, é o problema do outro. Então, um governo, para governar bem, tem que se basear em empatia, na empatia pública, na dor que vem, na voz que vem do povo, né? Que é isso que orienta uma boa gestão pública. A melhor resposta de uma boa gestão pública é ouvir os problemas da população, é não tentar reinventar a roda, né? É entregar o que o povo quer agora, de maneira rápida, eficiente, honesta, objetiva, transparente, é o que precisa ser feito. Então, a inovação não é só, né, nesse processo também da gestão pública, no seu negócio, o que hoje impede você de faturar mais, o que hoje é o teu gargalo, qual é o pulo, né, que o seu negócio poderia dar, qual tecnologia lhe falta, né, o que realmente impede você de alcançar novos resultados e ser melhor no seu cenário. E mesma coisa individualmente, o que nos impede de adquirir mais conhecimento, né, de firmar novas conexões, de buscar novas oportunidades, de oferecer colaboração e dar a mão para que todos possam chegar num nível, né, de eficiência social onde a vulnerabilidade fique para trás, né? E hoje a inovação tem essa força. Então, uma cultura de inovação, né, ela começa dentro das cabeças, depois dentro das organizações. Assim, isso reverbera na sociedade, né? E a gente pode então falar de uma cidade inteligente e de um governo inovador, de um governo que pensa realmente em resolver o problema da população sem achismo, Eric, né? Sem achismo. Entender o problema, um bom diagnóstico e ação, execução, né? E aí, a gente que ocupa essa posição, né? Quem conhece a minha trajetória sabe, né? Eu tenho uma trajetória profissional que raramente eu passei pelo poder público como prestador de serviço, como consultor, né? Nunca estive nessa posição, né? Eu sou um cidadão piracicabano, nasci aqui, cresci aqui, tenho todas as minhas raízes aqui e sei, né, o que é ser um cidadão piracicabano. Então, hoje, né, eu fico muito feliz em ter esse espaço de poder, né, trocar aqui com você, né, de cidadão para cidadão acima de tudo, cara, porque a nossa missão é a mesma, né? Quando a gente desliga aqui, depois das 6, não importa, a gente não deixa de ser cidadão piracicabano em nenhum lugar do mundo, né? Que legal, cara. Bacana ouvir isso aí, muito bacana. Cara, estamos com 53 minutos já de live, passou voando aqui. O meu ficava umas 2 horas conversando aqui, fácil. Mas aí fala pra gente, vocês fizeram mapeamento, teve a consulta lá que a gente falou no começo, né? 31 de março vocês pegaram, né, chegaram as informações para vocês. Aí você tem uma previsão de até julho apresentar um resultado. O que você pode colocar aí de prazo, de perspectiva, em termos de trazer algo mais concreto desse mapeamento? Legal, Eric. Nós estamos agora processando esses dados, né? Inclusive contando aí com o apoio do IPLAP para fazer isso também, né? Para processar esses dados dentro de uma estrutura de análise, né? Já também olhando para que esses dados sirvam como base para planejamento no município. Então, contamos com esse apoio do IPLAP. Temos já uma base muito interessante, cerca de 120 organizações responderam. Algumas delas são hubs de inovação, que dentro delas tem muitas empresas, como é o caso da Exalctec, o AgTech Garage, o Parque Tecnológico, a WBGI PSEG, o Avance Hub. Então, existem, né, ambientes de inovação que têm startups dentro. Então, nós temos um extrato muito interessante já, né, do perfil dessas empresas, dos desafios de inovação, de quanto essas empresas investem em tecnologia, quanto geram de emprego e renda, quais são, né, hoje os esforços aí na busca por investimento que essas empresas estão realizando, quais são os canais, como elas comunicam as suas iniciativas. As empresas também manifestaram, isso foi uma informação muito legal que o
o diagnóstico coletou, 100% das empresas que responderam ofereceram a possibilidade de integrar as suas vagas à Centre, a Secretaria de Trabalho e Renda, Divisão de Trabalho e Renda que está se formando na Sendetur, né, nessa conjunção, para que essas coisas todas possam se conectar em todas as instituições. Então, nós temos já, né, foram identificados coworkings, foram identificados os hubs, foram identificadas inúmeras startups, principalmente do agro, né, mas muitas startups também de outras verticais. Identificamos também grupos de pesquisa e extensão que têm atividades perenes, permanentes aí para inovação. Identificamos os principais mecanismos de fomento que essas startups estão usando, os programas de aceleração, de aquisição de recursos. Identificamos as que trabalham com o governo, com indústria, né, com outras startups. Identificamos as oportunidades de editais abertos. Então, tem um extrato muito bacana. Essas informações serão disponibilizadas ali entre junho e julho. A gente está trabalhando para fechar isso. Eu já fiz um primeiro extrato também, que foi um resultado desse mapeamento, que é o Sistema Piracicabana de Inovação no Agronegócio, onde eu consegui, né, já de imediato, dentro do mapeamento, isolar tudo que é do agronegócio e ler esse ecossistema do agronegócio. Opa! Deu uma travada aqui. Pessoal, deu uma travada aqui. Pessoal, infelizmente travou a live aqui. O Pedro teve que sair. E nós estamos aqui com o tempo quase terminando. Vamos ver se ele está por aqui. Eu vou chamar ele de novo, só para fazer pelo menos os... Aqui a gente fazer uma despedida. Pedro, desculpa, cara. Voltamos? Caiu Imagina. Aqui. Acho que foi o meu, hein? Mas acontece. Mas assim, eu tô com um minutinho só para encerrar, porque senão o Instagram ele corta no meio. Você estava falando lá do ecossistema do agro, né? Então, que você já está separando isso. Então, entre junho e julho é possível que a gente tenha um resultado. Infelizmente, nós estamos já sem tempo, cara, para ter mais aprofundamento aí nas questões. Mas eu já convido desde já, Pedro, assim que você tiver alguns resultados, que você entre em contato, a gente faz uma nova live para você falar sobre os resultados. Eu adorei, cara, tudo que você falou e agradeço demais aqui, como você disse, de cidadão para cidadão piracicabano aí. Agradeço demais a sua atenção, a sua disponibilidade e as informações que você trouxe. Então, uns 15 segundinhos para você poder se despedir aí. Eu que agradeço, querido. Até a próxima. Nos vemos aí em ação pelo município. Convido todo mundo a participar também conosco amanhã, às 19 horas, do nosso Fórum Digital Piracicaba Cidade Inovadora. Um grande abraço. Acessa por onde? Por onde acessa? Acessa pelo nosso perfil da Sendetur, pelo perfil da Pamonha, para fazer a inscrição. O evento acontece no Simpla, em uma sala reservada aí para um grande público que nós estamos prevendo aí. Beleza, o pessoal já está pedindo outra live nossa, vai ter com certeza. Lembrando que hoje eu tenho mais uma live às 3 horas da tarde com a Thaís e a Helena Lacerda sobre o Dia Mundial da Criatividade. Pessoal que acompanhou a gente aqui está convidado 3 horas a voltar aí. Você também, Pedro. Brigadão, cara. Um abraço. Vou acompanhar. E até mais. Um abração grande, Eric. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.